Muito boa noite a todos. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe nessa noite, que a gente possa receber dele as inspirações, a força, a energia e a paz de espírito. Vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade bendita que nós estamos tendo de lermos, de estudarmos, de comentarmos, de refletirmos sobre o seu Evangelho, que ele nos dê forças para que a gente possa colocar em prática, que a gente possa utilizar esse ensinamento em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Abençoe a todos nós, abençoe nosso lar, abençoe nosso país, abençoe toda a humanidade nessa noite. Que a sua paz permaneça conosco e a sua luz ilumine nossos caminhos sempre. Que assim seja. Hoje nós estamos continuando o estudo do livro No Roteiro de Jesus, que são mensagens de Humberto de Campos, psicografadas pelo nosso querido Chico Xavier. Então, hoje nós estamos no capítulo 44 desse livro, e tem como título A Divina Visão. Muitos anos orara certa devota implorando uma visão do Senhor. Então, a história começa com uma devota, uma pessoa devotada, a pessoa crente, a pessoa que tinha bastante fé. Ela orava sempre, durante muitos anos, implorando uma visão para que ela pudesse ver Jesus, que ela pudesse percebê-lo, né? Senti-lo, que ela pudesse ter uma visão do Mestre. Então, por isso que chama a divina visão. Mortificava-se, aflitivas penitências ao quebrar-lhe o corpo e a alma. Exercitava não somente rigorosos jejuns, confiava-se a difícil adestramento espiritual e entesourara no íntimo preciosas virtudes cristãs. Então, ela começou fazendo penitências, achando que aquela mortificação, né, do corpo, da alma, jejuando, aquilo pudesse purificá-la para que ela pudesse ver Jesus, que ela pudesse ter um encontro com Jesus. Ela aqui encarnada e Jesus já no mundo espiritual, né? Em verdade, a adoração impelira ao afastamento do mundo. Então, ela vivia adorando a Jesus, né? Num processo de adoração, de jejum, de penitências. Então, ela se afastou do mundo por conta disso. Vivia segregada, quase sozinha. Mas a humildade pura lhe constituía cristalina fonte de piedade. Mas ela tinha humildade. Ela se considerava pequena, não se considerava melhor que os outros, e ela queria ver Jesus. Era um desejo sincero da parte dela. A oração convertera-se-lhe na vida em luz acesa. Então, ela orava quase o dia inteiro, né, o tempo todo. Renunciara às posses humanas. Não estava preocupado com bens materiais. Mal se alimentava pouco, né, para mortificar o corpo. Da janela ampla do seu alto aposento, convertido em genuflexório, fitava a amplidão azul, entre preces e evocações. Então, ajoelhada ali, né, genuflexa ali, perante a janela, ela olhava o céu, olhava e fazia suas orações, pedindo, do fundo da alma, um encontro com Jesus. Muitas vezes notava que largo rumor de vozes vinha de baixo da via pública. Não se detinha, porém, nas tricas dos homens. Aprazia-lhe cultivar a fé sem mácula, faminta de integração com o divino amor. Então, muitas vezes ela ouvia barulhos, via, às vezes, confusões, coisas perto da sua janela, ali embaixo, que ela ficava, pelo que descreve aqui, na parte de cima da casa, né? Mas ela não dava bola e continuava no seu processo de orações, de jejuns, de penitências.
Em muitas ocasiões, olhos lavados em lágrimas, inquiria, súplice ao alto: Mestre, quando virás? Olha a fé dessa mulher. Ela passou anos querendo ver Jesus e ela não duvidava que Jesus podia vir. Só que ela ficava, né, agoniada. Mestre, quando virás? Né? Fim do colóquio sublime, voltava aos afazeres domésticos. Então, ela tinha as coisas que ela fazia em casa também. Sabia consagrar-se ao bem das pessoas que lhe eram queridas. Carinhosamente distribuía a água e o pão à mesa. Em seguida, entregava-se a edificante leitura de páginas. Mentalizava o exemplo dos santos e pedia-lhes força para conduzir a própria alma ao divino. Então, ela fazia as tarefas de casa, né? Colocava a comida na mesa, lavava as coisas, mas assim que ela podia, ela fazia, ela lia, se inspirava na vida dos santos e pedia a eles força para conduzir a alma ao encontro de Jesus. Milhares de dias alongaram a expectação. Então, ela passou milhares de dias assim. Rugas enormes marcaram-lhe agora o rosto. Imagina, passou a vida inteira, né? Grande parte da vida, pelo menos, né? E ela já estava começando a ter enrugada, né? Já estava começando a envelhecer. A cabeleira, antes vasta e negra, começava a encanecer. Então, o cabelo, que antes era volumoso, negro, começava a ficar branco, ela começava a envelhecer. De olhos pousados no firmamento, meditava sempre, aguardando a visita celestial. Certa manhã ensolarada, sopitando a emoção, viu que um ponto luminoso se formara no espaço, crescendo, crescendo, até que se transformou na excelsa figura do benfeitor eterno. Então, ela viu um ponto luminoso um dia de manhã, né, segurando a emoção, ela viu aquele ponto luminoso, começou a aparecer no horizonte, começou a crescer, chegando perto ali, era ele, o mestre, iluminado. O inesquecível amado, como que lhe vinha ao encontro. Que preciosa mercê lhe faria o Salvador? Será que iria arrebatá-la ao paraíso? Iria enriquecê-la com o milagre de santas revelações? Então ela pensava, será que agora ele vai me levar para o céu? Vai me fazer revelações? Estática, balbuciando comovedora súplica. Reparou, no entanto, que o mestre passou junto dela. O mestre passou por ela, não conversou com ela, como se não lhe percebesse a presença. Então, ela viu Jesus, mas viu que ele passou por ela, sem que ele se dirigisse a ela. Entre o desapontamento e a admiração, quer dizer, ela estava desapontada, mas ao mesmo tempo estava, né, extasiada com aquela figura majestosa, iluminada, né? Mas estava desapontada. Jesus não não falou com ela. Viu que Jesus parara mais adiante, ali na rua dela, na intimidade com os pedestres distraídos. Incontinente, contendo a custo o coração no peito, desceu até a rua deslumbrada, abeirou-se dele e rogou o genuflexo. Então, ela, emocionada, ela desceu até na rua, né? E chegou perto dele, deslumbrada, e ajoelhou. Senhor, digna-te receber-me por escrava fiel, mostra-me a tua vontade, manda e obedecerei. O embaixador divino afagou-lhe os cabelos salpicados de neve, respondeu: ajuda-me aqui e agora. Passará dentro de pouco pobre menino recém-nascido. Não tem pai que o ame na terra e nem lar que o reconforte. Na aparência, é um rebento infeliz de apagada mulher. Entretanto, é valioso trabalhador do reino de Deus, cujo futuro nos cabe prevenir. Ajudemo-lo, bem como a tantos outros irmãos necessitados, aos quais devemos amparar com o nosso amor e dedicação.
Logo após, por mais se esforçasse, ela nada mais viu. O mestre como que se fundira na neblina esvoaçante. De alma renovada, porém, aguardou o momento de servir. E quando a infortunada mãe apareceu, sobraçando um anjinho enfermo, a serva do Cristo socorreu-a. De pronto, com alimentação adequada e roupa agasalhante. Então, como Jesus tinha dito, apareceu a mulher segurando um filhinho recém-nascido, enfermo. E aí ela socorreu a mulher, dando comida e dando agasalho para eles. Desde então, a devota, transformada, não mais esperou por Jesus, imóvel e zelosa. Ela não ficou mais esperando por Jesus, só orando na janela do seu alto aposento. Depois de prece curta, descia para o trabalho a multidão desconhecida. Na execução de tarefas aparentemente sem importância, fosse para lavar a ferida de um transeunte, para socorrer uma criancinha doente, ou para levar uma palavra de ânimo ou consolo. E assim procedendo, radiante, tornou a ver, muitas vezes, o Senhor, que lhe sorria, reconhecido. Então, ela, que passou tanto tempo, assim, querendo ver Jesus, anos e anos, né? Quando finalmente ela viu Jesus, Jesus não parou perto dela, mas perto dos transeuntes, da população que estava ali perto na rua dela. E quando ela desceu e perguntou a Jesus o que queria que ele fizesse, ele disse para ela para cuidar daquelas pessoas que estavam ali, começando por um neném que ia passar no colo de sua mãe, neném recém-nascido, que para muitos era simplesmente uma criança, mas era valioso trabalhador do reino de Deus. A gente não sabe quem é aquela criança que a gente está ajudando hoje, quem é aquela mãe que nós estamos ajudando hoje, quem é aquele pai de família, nós não sabemos. Às vezes são valiosos trabalhadores do reino de Deus. Mas, de qualquer forma, independente disso, são nossos irmãos. Então, ela passou a ajudar as pessoas que passavam na rua. Hoje era uma criança enferma, amanhã era uma pessoa com feridas que ela lavava, depois era alguém que estava desanimado, que ela levava uma palavra. E nesse trabalho do bem, procurando ajudar os outros, ela passou, assim, a ver muitas vezes o Senhor, que lhe sorria desconhecido, reconhecido. Então, a gente vê que Jesus, a gente encontra Jesus no trabalho do bem, no trabalho ao próximo, no serviço ao próximo. Muitas vezes um serviço desconhecido. É um serviço que ninguém está vendo, mas ele está. Então não precisamos pensar em grandes coisas. É claro que cada um tem as suas tarefas, cada um tem os seus compromissos, e devemos enaltecer aqueles que fazem grandes tarefas, grandes instituições para acolher, né? Tem os seus compromissos, cada um tem o seu compromisso, mas para Jesus o importante é que estejamos trabalhando em apoio aos necessitados, seja necessitados do corpo, seja necessitados da alma. Então ali estava ela ajudando, e o Senhor estava sempre ali, aparecia diversas vezes para ela sorrindo, como quem diz, agora você me encontrou e estarei sempre contigo. Então essa é a mensagem da noite, que nós possamos refletir, né? E que possamos fazer algo sempre em benefício do próximo. Mesmo de forma desconhecida, né? Não precisamos dos holofotes dos outros, que muitas vezes revela mais vaidade do que amor ao próximo. Precisamos de amparar aquela pessoa que está necessitada. Às vezes, uma pessoa no trânsito, podemos sorrir, podemos dar preferência, podemos fazer uma prece por aquele que a gente percebe que está perturbado, podemos conversar, podemos ajudar com algum tipo de alimentação aquele que está necessitado. Enfim, temos trabalho a fazer junto ao nosso próximo. Começando, claro, pelos próximos mais próximos, que estão aqueles que estão no nosso lar, mas pelos nossos vizinhos, pelas pessoas, pelos transeuntes, em toda parte que nós estejamos.
estaremos trabalhando pelo reino de Deus na terra. Estaremos colaborando com ele para a implantação desse reino de solidariedade e amor ao próximo. Que Jesus, nosso Mestre Divino, nos inspire nos nossos dias, em cada momento de nossos dias, a fazermos melhor ao nosso alcance. Muita paz a todos e que o Mestre nos abençoe hoje e sempre.